Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vamos para uma pauta positiva. E quando eu falo em pauta positiva, falo da revisão do nosso plano diretor urbano e quero já antecipadamente agradecer todo o apoio que a gente tem recebido, especialmente dos colegas vereadores, membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e também de colegas que também estão bastante interessados nessa temática e têm nos acompanhado nas reuniões públicas na cidade, aí na UAB, na SIC, na SIAC, na linha 40, e hoje à noite lá em Fazenda Souza. Lamentavelmente vai coincidir com uma sessão solene aqui à noite, mas na medida do possível, seria importante a presença dos vereadores lá em Fazenda Souza, especialmente aqueles que têm interesse focado nessa região. Me permitam, sem querer menosprezar o conhecimento de cada um dos colegas vereadores, mas fazer assim rapidamente uma pequena apresentação com 3 mapas. E eu antecipadamente quero agradecer, na pessoa da Valdívia e do João, toda a equipe que tem nos assessorado, né, do ponto de vista de dar esse instrumental todo para que a Câmara e os vereadores como um todo tenham conhecimento pleno do que se está discutindo. Coordenado ali pelo Mosquen, na condição de assessor da comissão, nós montamos lá na sala de reuniões do 2º andar uma sala temática específica para discutir plano diretor, e temos recebido ali demandas de praticamente toda a cidade diariamente, né, de questões relativas às propostas que foram encaminhadas. Aqui os senhores têm esse mapa, onde ele coloca assim de forma muito clara as nossas regiões, né, as 15 regiões administrativas da cidade, dentro daquela ideia que vem lá desde 1997, do Plano Físico Urbano, de descentralização da cidade, né? Então, nós temos ali bem caracterizadas as 15 regiões da cidade, né? Pegando desde a região centro, indo para todas as outras regiões, que fazem, então, a distribuição física, né, da cidade e esse conjunto de bairros, né, que estão identificados, né, em cada região. Hoje nós temos 65 bairros oficiais na cidade, 15 regiões administrativas e 65 bairros oficiais. Então, logo encerrada a discussão do plano diretor, nós vamos ter que rever, inclusive, algumas questões relativas aos bairros, né? Existem demandas crescentes aí de reconhecimento de alguns bairros já existentes, algumas correções que têm que ser feitas das divisões físicas dos bairros, alguns equívocos que se cometeu quando se aprovou essa legislação ratificando os 65 bairros, especialmente por pressão do IBGE, né? Então foi feito muito na corrida, sem muita discussão, e eu acho que cabe, logo depois da revisão do plano diretor, uma rediscussão da legislação que trata dos bairros. Mas, fundamentalmente, eu quero que os senhores percebam a proposta que o Executivo encaminhou numa redução muito significativa do perímetro urbano, principalmente na divisa com Farroupilha e com Flores da Cunha lá em cima. Tá? E lá lá na divisa com São Marcos, né, lá em cima, na outra ponta também, uma redução significativa lá na Parada Cristal, uma redução muito grande, né, na proposta do perímetro urbano. No restante tem pequenas adequações, se a gente comparar com o mapa antigo, né, especialmente reduz um pedacinho, aumenta outro pedacinho, eu acho que foi mais questões pontuais específicas, né, relativas ao plano. Então, aí nós temos um mapa das regiões e também já se identifica claramente, né, a proposta, então, da questão do perímetro urbano. Tem um outro problema que a gente vai ter que discutir muito grande, que está gerando bastante problema, que é a ampliação da zona de mineração lá em cima, onde nós temos a pedreira da prefeitura e a pedreira caxiense, né? Onde foi criado ali, já desde 2007, uma zona de mineração do ponto de vista de proteger toda aquela
a presença ali desse componente tão fundamental, né, para a prestação de serviços da cidade, que é a exploração de pedra. Então, tem uma zona de mineração e que tem um impacto urbano bastante grande, porque existe toda uma pressão imobiliária muito forte, né, vereadora Denise, para cima dessa zona de mineração, principalmente ali na região do Pedancino, né? Então, é uma questão que também a gente vai ter que tratar com muito cuidado. João, se quiser colocar o segundo mapa. Bom, aí, então, nós temos a divisão do ponto de vista mais elementar da cidade, pegando-se a questão dos índices, né? Nós temos o primeiro anel perimetral, que os divisores é a Ernesto Alves, a Troncas, a 13 de Maio e a Feijó Júnior, né? A zona central da cidade, né? Depois nós temos o segundo anel perimetral, que é basicamente o divisor delas são as perimetrais e a BR-116, né? E o terceiro anel, que é a Rota do Sol lá em cima, e aqui na parte de baixo a futura terceira perimetral, que ela está identificada ali nessa cor amarela, acho que é quase nesse traçado da cor amarela aí, que é a terceira perimetral. Que começa então ali na frente de Samuara e vai até Santo Amo Bom, né, passando por trás de toda a zona leste da cidade. E tanto a questão do primeiro anel e do segundo anel perimetral e do terceiro, se trabalhou já desde do plano diretor lá especialmente de 97, eu não diria de 74, mas principalmente a partir de 97, a questão da densificação da zona central, da ocupação dos espaços vazios das áreas para especulação urbana. Tinha muito terreno vazio, né? Então se incentivou a ocupação desses espaços, né, a nível de índice, né? Tu dava um índice um pouco maior, por exemplo, 2,4, que é a zona residencial 3, que é a maior parte que compõe esse primeiro e segundo anel perimetral, e depois do segundo anel perimetral para baixo, tu reduzia o índice, né, construtivo para 1,2, né? Que isso era, então, do ponto de vista daquele objetivo de densificar mais a cidade, as pessoas, deu para perceber, especialmente da verticalização, né, que ocorreu na cidade com a construção de um grande número de prédios. E mais um componente fundamental, que foi a criação da possibilidade de você comprar índices, né? Você podia construir 10 andares, se tu comprasse até 50% de índices, tu podia fazer mais 5 andares, por exemplo, fazer 15 andares, né? Então, vários prédios pela cidade aí dialogam com essa proposta que vem lá do Plano Físico Urbano de 97 e que passou pela revisão de 2007 e que se mantém agora. Pode colocar o terceiro. E aqui, então, é o resumo de tudo, né? Que é o chamado mapa do zoneamento da cidade, né? Se nós pegarmos o mapa antigo da cidade, o de 2007, que ainda está vigente, a gente vai perceber que a chamada Zona Residencial 3, que é basicamente essa área branca aí, né? Essa área branca que aparece como branco, mas na realidade é um amarelinho mais clarinho, né? Ela era bem maior, ela avançava, né? Principalmente nesses onde está mais amarelo, bem mais amarelo forte, né? Esse amarelão mais forte aí, por conta de que a atual administração, pegando a parte de cima, esses amarelos mais fortes, resolveu propor a criação de um novo critério, né? Criando mais uma zona residencial, a chamada Zona Residencial 5, ZR5, onde a antiga ZR4, que tinha restrições de altura e de índice construtivo, passou a ser a ZR5, e essa ZR4, então, teve uma redução significativa do índice construtivo de 2,4 para 1,5, né? Então, essa é a questão, eu diria, mais polêmica que está sendo tratada na revisão do plano diretor, porque mexe com muitos direitos adquiridos, né? Pessoas que adquiriram terrenos. Você vai lá, compra um terreno, ó, quanto você pode construir aqui? Tu tem 100 metros, tu multiplica por 2,4, tu vai construir 240 metros quadrados. E aí, de um dia para outro, tu tem uma redução para 1,5, né? Não, tu não pode mais construir 240. Tu vai ter que construir 150.
Me permite prosseguir em declaração de lista, presidente? Declaração de líder da bancada do PSB, então, segue com a palavra a vereadora Eloy Freixo. Presidente Meneguzzi. Então, você vai pegar e reduzir esse índice para 1,5, a segurança jurídica do negócio, né? O fundamental num plano diretor, e falo isso para todos que nos assistem pela TV Câmara, Canal 16, e também pelo Facebook, e aos colegas vereadores, o fundamental num plano diretor é a segurança jurídica, né? A pessoa que adquire um terreno, ela quer ter a certeza que daqui a 10 anos, quando ela for construir, ela vai ter aquele mesmo índice que ela comprou o terreno há 10 anos atrás. Então, mexe com algumas questões que têm valor econômico muito grande, e isso complica, do ponto de vista da aprovação de um projeto com esse tipo de transformação. De outra banda, nós temos algumas questões locais que foram alteradas, como, por exemplo, a questão do zoneamento na região do bairro Petrópolis, mexendo principalmente com o índice da rua Ernesto Marciag, da rua Francisco Getúlio Vargas, e outra rua ali existente, onde os chamados corredores de ônibus, né? Os corredores tinham um índice construtivo diferenciado, e agora o artigo que trata desse assunto sumiu do mapa, né? E além de pleitos específicos lá da Universidade de Caxias do Sul, né, com relação ao zoneamento, o cercamento dessa região. Então, tem um monte de demandas que estão sendo encaminhadas à casa, na comissão, protocoladas lá, que depois a comissão vai ter que avaliar uma por uma e apresentar, então, ao plenário, do ponto de vista de ter posição muito clara com relação a isso. Uma demanda que foi atendida, e eu parabenizo a administração, vereador Chico Guerra, foi a criação da Zona Especial de Galópolis, né, do Altos de Galópolis, que dialoga, então, com a solução para o problema daquelas 500 famílias, mas ficou de fora a parte que trata ali do desafio jovem, né, que é o outro pedaço da ponta, né? Como é que chama lá, vereador? O ex-Morro Alto? Não? Morro Alto, né? Morro Alto, né, que fica do outro lado de Galópolis à direita, que também é área do Estado, né? E que faz parte do mesmo problema aí do Altos de Galópolis, aí, que é a questão do atendimento do pleito dessas famílias, de transformar essa área em área urbana para que ela possa ser regularizada, né? Então, falta incluir aí a questão do Morro Alto, né, que é lá onde tem, quem conhece aquela entidade Desafio Jovem, que ali tem um conjunto grande de famílias também que faz parte desse mesmo problema. Então, são essas, assim, rapidamente, né, tem outras demandas grandes aí colocadas, de repente pontuais, né, de cada setor da sociedade, mas o fundamental das grandes propostas de alteração na revisão são essas encaminhadas pelo Executivo. Nós não evoluímos muito na questão de zoneamento industrial, na realidade se perde, né, quando em Cordevinho, aí especialmente zona de uso misto, né, onde tu permite a construção de empresas, né, e que teve reduzido bastante a questão do perímetro, especialmente na divisa com Farroupilha, o que para mim agora pessoalmente, uma opinião minha, um contrassenso, né, na medida em que tanto Caxias quanto Farroupilha estão praticamente conurbadas, né, e a gente tem, eu pelo menos tenho, todo o interesse que a cidade cresça para esse lado de Farroupilha e Flores da Cunha e não cresça no sentido das nossas bacias de captação, né, para cima de Fazenda Souza, para cima de Vila Seca, para cima de Criúva, né, avançando para esses locais onde nós teríamos conflitos aí muito parecidos, né, dos anos 70, tipo a criação do bairro Serrano, né, que avançou bastante para cima da represa da Maestra e que se transformou num grande problema para Caxias. Uma parte, vereador. E só já lhe concedo, vereador Paulo, então, para que os vereadores tenham condições de acompanhar, né, toda essa discussão, a nossa assessoria técnica, e eu parabenizo aqui principalmente a Valdívia, e o pessoal que colaborou junto com ela, fizemos todo um comparativo entre a proposta anterior, vocês receberam através de e-mail, né? Em todas as bancadas receberam, todos os vereadores receberam,
O que está em preto aqui é a legislação atual e o que está em vermelho, né, é as propostas de alterações. Os senhores podem ver que tem um conjunto enorme de alterações, né, às vezes é só de redação, às vezes colocação de um artigo em outro lugar, mas a revisão, na realidade, não é bem uma revisão, é quase que uma nova lei, né? Quase que uma nova lei. E eu chamo a atenção, especialmente dos senhores e das senhoras, vereadores, para a tabela 1. Aqui é que ela dialoga com essa planta aí do zoneamento, né? Então, aqui na tabela 1, você tem o índice construtivo, que é o IA, né? Tu tem a taxa de ocupação, a taxa de permeabilização, tu tem a altura, né, permitida para cada zona dessas, né, e tu tem os afastamentos, tanto laterais, a PL livre, que eles chamam também, né, questões técnicas que seria importante que cada vereador dominasse. Então, também os senhores e as senhoras receberam aqui o que está em preto, com a redação antiga, e o que está em vermelho é a redação proposta, né? Para que os vereadores, as senhoras vereadoras, tenham condições de aperfeiçoar aí o nível de conhecimento de cada um de vocês sobre uma questão que é eminentemente técnica, mas que não tem como a gente fugir do ponto de vista dessa discussão, porque, em última análise, é essa casa que aprova o plano diretor. Pois não, vereador Paulo? Vereador Eloy, parabéns pela apresentação e parabéns também pela importância dada nesse comparativo entre os dois planos diretores. Para nós que somos vereador em primeira legislatura, para nós é muito importante, até para aqueles que também não são da primeira, mas que não participaram do plano diretor último e que Vossa Excelência participou, isso para nós realmente é um detalhe muito didático e contribui muito para que a gente tenha um entendimento maior. Mas naquele mapa anterior da Zona das Águas, a gente percebe que essa expansão da conurbação de Caxias para Farroupilha, aquela parte ali aquelas zonas da água ali é do Samuara, correto? Sim. Mas se nós observarmos a proporção do tamanho do Lago do Samuara e a proporção da área azul da zona da água, em relação à proporção lá da Maestra, lá do Faxinal e lá do Marrecas, parece que a Lagoa do Risso ela é mais importante que todos os outros três. Porque proporcionalmente, geograficamente, não tem lógica essa expansão. E é justamente nisso que Vossa Excelência coloca. Ali está um lugar de possibilidade de conurbação com Farroupilha. Então, acredito que tem que ser também analisado muito bem essas duas questões da água. Aliás, o vereador Paulo, até tocando nesse assunto, e aqui fala um ex-diretor do SAMAI, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu confesso aos senhores e às senhoras que eu prefiro perder o Samuara do que deixar avançar a cidade no sentido Fazenda Souza, Vila Seca. Hoje o Samuara representa, a nível de abastecimento da cidade, 3%. Né? É basicamente metade de Forqueta que é abastecida pelo Samuara. Tem toda uma legislação ali já protetiva do Samuara e que pode ser preservada sem problema nenhum. Mas dava para a gente rever os índices, né, com tranquilidade nessa área de proteção do Samuara. Por conta de que, futuramente, até por conta das obras, aliás, a administração, o vereador Chico Guerra está anunciando a construção de uma grande adutora na Forqueta, né, que é a água do Faxinal, né? A água do Faxinal, que hoje já abastece todo o Risso, abastece boa parte de Forqueta e todos aqueles loteamentos ali ao redor do distrito. Né? Então, futuramente, nós podemos rever, como se reviu lá atrás, a bacia do Mosquém, mas com o objetivo de preservar aquilo que para nós é fundamental. A bacia do Faxinal, a bacia do Marrecas, a bacia do Piaí, do Sepultura e do Mulada, né? Que são as bacias que dialogam, né, com o abastecimento futuro da cidade. Aliás, por exemplo, a bacia de Galópolis, vereador Ues, ela praticamente já inexiste, né? Porque a pequena represa que existe lá em cima, o SAMAI já optou por construir uma adutora, já vem sendo feita, já está quase pronta,
Está pronta, né? Está pronta já, a água do Faxinal diretamente para abastecer Galópolis, né? Então, a bacia do Galópolis, ali principalmente... Já concluo, senhor presidente, a região da maternidade, né? Ela hoje não tem mais razão, né, do ponto de vista do seu registro ali. Então, nesse sentido, nós temos que, lá adiante, quando se revisar a legislação de águas, trabalhar essas questões também. Então, fica aqui a contribuição nossa aos colegas vereadores, do ponto de vista de chamar a atenção de cada um, porque a nossa ideia a nível da comissão é ver se a gente consegue fechar abril aí já com a aprovação desse projeto tão importante, que é a revisão do plano diretor. Muito obrigado.